E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Robson e eu estou criando um sistema que gerencia acesso e usuários em uma API. Esse vai ser um vídeo onde eu vou explicar a lógica que eu usei no meu código de forma mais ilustrativa. Como eu não encontrei um artigo que me mostrasse a lógica do começo ao fim, eu consegui encontrar um artigo que me ensinou a criptografar, mas ele não me mostrou como é que funcionava realmente a lógica de criptografar e posteriormente de validar. E eu estou tentando deixar a casa mais arrumada do que eu já encontrei, então essa é uma forma de contribuir com a comunidade. Então, esse é o código que eu criei para que eu possa criptografar as senhas do sistema. Aqui eu defini algumas variáveis que servirão de tamanho para os nossos arrays. Então, a nossa hash vai ter 32 de tamanho e o nosso salt vai ter 16. Essa variável de interações, ela define o número de vezes que o nosso algoritmo de criptografia vai embaralhar a nossa hash. Então vamos começar explicando o que seria o salt. O salt, ele é o sal em português, que é o que vai dar tempero ao nosso hash. Com esse salt, eu garanto que uma mesma senha nunca vai ter o mesmo hash, porque ele é gerado automaticamente. Então essa senha aqui pode ser enviada quantas vezes for, ela nunca vai criar o mesmo hash. Então vamos para a ilustração, mais do que olhar só o código. Esse primeiro momento eu crio um array de bytes chamado salt e passo a variável que a gente definiu o tamanho dela. Então vamos para a ilustração. Eu tenho um array de bytes do tamanho 16. Então a gente começa em 0 e vai até o 15. Posteriormente, eu crio valores aleatórios para esse array de bytes, chamado salt. Em seguida, nessa linha aqui, eu crio randomicamente, só que utilizando um algoritmo especializado em criptografia, não é um handle comum. Não seria o handle que a gente usa para gerar números da Mega Sena, por exemplo. Nessa segunda parte, a gente utiliza a classe, essa classe com esse nome lindo aqui, que ela tem o algoritmo PBKDF2, que é o algoritmo que a gente está utilizando para criar a nossa hash. Nesse momento a gente está criando uma instância dela, passando password, salt, o número de interações, como eu falei aqui em cima, serão 10.000, ou seja, ele vai embaralhar 10.000 vezes, e o nome do algoritmo que a gente vai utilizar como função para auxiliar essa classe na criptografia. Nesse momento, essa variável aqui, ela é apenas uma fábrica. A gente passou para ela os itens que ela precisa através dos parâmetros e ela é apenas uma fábrica. Ainda não foi gerado nada. Posteriormente, a gente vai utilizar essa classe chamando a classe getByte, passando um número para ela. Esse é o parâmetro que ela espera. Ela espera um int e ela vai retornar para a gente um array de bytes. A gente pode ver aqui, ó, que ela vai retornar, e aqui também ela vai retornar um array de bytes do tamanho do número que a gente passou, já criptografado. E aí é o que eu falei, ela é uma fábrica e ela cria o hash criptografado. Ela por si só ainda não tem nada de criptografia. Posteriormente a gente chamou o método para que ele fabricasse esse hash. Após ele fabricar o hash, a gente armazena numa variável chamada hash.
Na sequência, a gente vai criar o hash que realmente a gente vai armazenar no banco. E a gente deu para ele o tamanho do salt mais o tamanho da hash. Então, a gente tem 16 mais 32, que dá um total de 48 espaços. Então, a gente criou aqui um array de bytes vazio. Na sequência, a mágica acontece. A gente copia o salt e o hash para dentro desse hash to store, que é o hash que vai ser armazenado em banco. O que a gente faz? Naquela função de copiar, a gente pega o salt e coloca ele na posição 0 do array que vai ser armazenado no banco até a posição 16, que é o tamanho do nosso salt, do nosso array de bytes chamado salt. Então, mais uma vez, no nosso array para armazenar no banco, a gente colocou nas primeiras posições todo o nosso array aleatório. Na sequência, a gente chama o mesmo método, só que agora a gente vai colocar o nosso hash criptografado, ou seja, a nossa senha criptografada, que nesse momento ainda está em byte. Então, a gente fala, eu quero que essa hash, ou seja, que esse array de bytes, começando na posição 0 dele, seja armazenado no nosso hash no nosso hash que iremos armazenar no banco, começando da posição 16, ou seja, da posterior à posição do nosso hash de salt, até o tamanho final dele. Então, voltando aqui para a ilustração, a gente pega o nosso array de salt, coloca no começo, e a partir da posição 16 a gente coloca o restante da nossa senha já criptografada em byte. Ao final do nosso método, a gente pega o nosso array de byte e converte ele para uma string e posteriormente faz o retorno. Então, o nosso array de byte, que era assim, ele passa a ficar com a aparência de uma string já criptografada. E esse é o valor que a gente armazena no banco, que é um valor mais fácil de ser armazenado num banco SQL do que um array de bytes. E para fecharmos, nós temos o método de validar o password. Aqui é onde a gente percebe a importância do salt. A gente já consegue perceber aqui, com a explicação que eu dei, de que toda vez que você mandar uma senha, mesmo que ela seja igual a alguma já existente, ela nunca vai ser armazenada com o mesmo valor. Mas agora, para a gente validar essa senha, a gente tem a seguinte operação. O algoritmo funciona da seguinte forma: o usuário enviou e-mail e senha, a gente vai procurar esse usuário pelo e-mail no banco. Ao encontrar, a gente vai puxar ele e chamar esse método para validar o password, passando o password aberto e o password fechado daquele e-mail que foi encontrado no banco. Então, a gente pega o password criptografado, transforma ele num hash de bytes, ou seja, a gente transformou isso de volta nesse padrão aqui de bytes, né? Os valores estão zerados aqui, mas imagine esses valores como 15, 151 e etc. Então, após ter transformado a senha criptografada num hash de bytes ainda criptografado, nós vamos pegar o salt. Então, a gente cria
uma variável que ela vai ser um array de bytes de 16 bytes. E a gente fala que queremos copiar do hash bytes, que é a senha criptografada transformada em byte, da posição, começando da posição 0 para dentro de Salt, começando na posição 0 até a posição do Salt Size, ou seja, 16. Vamos para a ilustração para ficar mais fácil. Então, aqui na ilustração, nós temos a nossa senha criptografada transformada em um array de bytes. E o que eu quero fazer é pegar o salt. Então, eu utilizo um método do array, dizendo que eu quero pegar o array da posição 0 até a posição 16, ou seja, 16 posições desse array, e eu quero armazenar em um novo array chamado salt. Então, esse método está fazendo isso, que é aqui. Pega dentro desse array, a partir da posição 0, armazena em salt, a partir da posição 0 até o tamanho de salt size, que é 16. Nesse momento aqui, eu crio a fábrica, passando os mesmos valores como se eu estivesse criptografando a senha. Então, passei os valores do password aberto, o salt que a gente extraiu da senha criptografada no banco, o número de interações que ele vai ter para embaralhar esse hash e a função que a gente está utilizando para embaralhar. Nesse momento, eu tenho a fábrica, que é essa mesma ilustração que a gente viu anteriormente. Posteriormente, eu vou chamar a função na fábrica para fabricar o hash criptografado, ainda em bytes, e armazeno ele numa variável chamada hash. Posteriormente, iremos fazer as validações. Nesse momento, se a senha passada for a mesma, nós temos o mesmo hash criado anteriormente. Então, a gente vai fazer um for para validar. Só que eu não preciso validar a partir do salt, porque o salt a gente extraiu da senha que estava no banco. Então, a gente sabe que é o mesmo. A gente vai começar a validar a partir do salt. E se algum dos valores que estiver em hash for diferente do que está em hash bytes, a gente retorna false. Se todos os valores da senha forem iguais, a gente retorna true e podemos seguir com a lógica de login ou com a lógica de validação. Então, é assim que está funcionando o nosso algoritmo de criptografia e validação dessa criptografia. E para finalizar, vamos rodar a POC, que vai estar pedindo para digitar a senha. Eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou dar um Enter. Essa é a sua senha criptografada. Para validar o que eu falei de que, mesmo que eu digite essa senha novamente, a hash nunca vai ser igual, eu vou copiar ela, vou colar no bloco de notas, aumentar aqui para a gente melhorar a visualização. Vou encerrar o programa e rodar de novo e digitar a mesma senha. E agora eu vou copiar para validar que o mesmo valor não gerou a mesma hash. A gente pode fazer de novo, copiar e verificar que nas nossas 3 tentativas, 3 valores diferentes foram gerados. Agora vamos testar o método que valida a senha. Eu criei o texto pedindo para digitar a senha novamente. Vou digitar a senha novamente. Na sequência, a gente vai armazenar ela numa variável chamada senha aberta. Vamos passar para o método de validar o password, a senha aberta, e a senha que também foi criptografada lá em cima. E ele informa que a senha é válida. Agora vamos repetir a operação, errando a senha na validação. Agora eu vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele informa que a senha é inválida. A partir daqui,
a gente pode utilizar esse sistema para validar as nossas senhas no Access Manager. E se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o like, comente e, se possível, compartilhe para que eu possa alcançar mais pessoas e que eu possa voltar para o mercado de trabalho o mais rápido possível. Obrigado!